Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 49. Esse Lucas, quando a gente lê Lucas, ou Mateus, os evangelhos que são chamados de comparativo sinótico, ele fala o Santo Evangelho segundo São Lucas, né? Mas é o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49, ele diz da seguinte forma: vi lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer a paz à terra? Não vos digo isso, mas antes dissessão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra sua sogra. Louvado seja Deus. Essa palavra, que é uma palavra pesada, mas quem falou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Mas antes, eu não vim trazer paz, eu vim trazer fogo. Eu vim trazer dissensão. Porque ele disse, mas a guerra já está no coração dos homens. A guerra já está no coração das pessoas. Quando Jesus chegou aqui no mundo como homem, já existia muitas pessoas que já estavam em guerra em suas casas, em suas famílias. Mas o que diz essa palavra aí é diferente, porque essa guerra, essa contenda, essa dissensão, esse fogo de conflito, está falando aí das famílias por causa do Evangelho de Cristo. Não é porque você vai andar errado, não, mas é porque no momento que você vai buscar a palavra do Senhor, no momento que você vai querer andar nos padrões conforme o Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas vão se fazer seu inimigo. E esses inimigos do homem, quando aceita Jesus, começa pela casa, né? Então, a mãe contra a filha contra a mãe, porque aceitou Jesus Cristo e está vivendo de forma diferente. Interessante que às vezes a mãe tem um filho que bebe, que usa drogas, que se prostitui, e chega em casa e aquela coisa, e ninguém reclama, ninguém briga, ninguém faz muita coisa. Mas quando o menino aceita Jesus Cristo, quando a pessoa está com Jesus, aí as pessoas começam a se preocupar com a vida que aquela pessoa está levando, porque eles acham que o crente não se diverte, né? Acham que o crente não tem alegria porque não bebe, não fuma, não usa outro tipo de coisa, mas eles não sabem que a nossa alegria é uma alegria espiritual. A nossa alegria é uma alegria constante. E uma coisa que é interessante, que muitos irmãos não sabem, é que, na verdade, existem muitos crentes, muitos servos do Senhor, que são deprimidos, que têm depressão, que têm angústia, que têm a síndrome do pânico, e que são servos de Deus. Eu não vou dizer que essas pessoas têm a depressão, têm a síndrome de pânico, outro tipo de doença psicológica. Eu não vou dizer que é porque eles não têm fé, ou porque eles não são crentes. Não, eles são crentes e têm fé. O defeito que eles têm foi a falta de conhecimento de Deus. A igreja falhou em não ensinar para esses irmãos a fé em Jesus. Então as pessoas aceitaram a Jesus, mas eles são brindados por conhecimento de homem. Eles buscam mais o conhecimento da teologia, da filosofia e outros conhecimentos, e esquecem de buscar o conhecimento de Deus. Quando você busca o conhecimento de Deus, o conhecimento verdadeiro da palavra, você vai entender que, por mais que você passe pela prova, o nosso Deus não nos abandona. Por mais que a gente pareça estar solitário, o nosso Deus está conosco. E o interessante é que no Velho Testamento, quando o homem se sentia só, ou sem a presença de Deus, eles andavam muitos quilômetros atrás de um local onde tivesse a arca, para ele receber a presença de Deus, no lugar que tivesse a arca do Senhor, a arca do concerto de Deus. Muitos outros iam para a beira dos rios, outros iam para os montes,
ou de subir a montanha alta, simplesmente para receber a presença de Deus. Hoje é mais fácil, hoje não precisa você ir para lugar nenhum. Aonde quer que você esteja, basta apenas que você pense e guarde no seu coração, e Deus está ali presente. O Espírito de Deus habita dentro do crente. Então nós não precisamos correr ali ou aqui para encontrar Deus. Deus está dentro de nós através do Espírito Santo. Mas o Deus de Israel, o Deus que está movimentando o mundo, é o mesmo Deus que está nos protegendo, nos sustentando e nos livrando de toda doença, seja psicológica, seja psicossomática, seja da mente, seja depressão, seja lá o que for, porque o remédio do crente é o Espírito Santo. Mas para tomar esse remédio, muitas das vezes as pessoas não foram ensinadas. Então, quando a gente está muito alegre, a gente está feliz, a gente está dando a paz do Senhor para todo mundo. Mas quando a gente está passando a prova, quando a gente está com alguma coisa, a gente começa a se esconder. Mas, na verdade, é nesse momento que a gente mais precisa buscar a Deus. No momento da angústia é que nós precisamos estar mais aos pés do Senhor. E nessa noite nós possamos entender que o amor de Deus sobre a nossa vida, aquele amor que nos constrange, o amor de Deus que nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, o amor de Deus que nos fez conhecer a nós mesmos como pecadores, como servos, como pequenos, como fracos, mas que também nos fez reconhecer o amor dele como sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E se nós tivermos verdadeiramente a fé em Jesus, muitas coisas nós não vamos sofrer. Nós podemos ter uma perca, nós podemos ter um sofrimento, nós podemos passar pela prova, mas nós não perdemos a esperança, porque nós confiamos em Jesus. Se a gente perder o tempo nosso hoje para chorar demais por coisa que nós perdemos, nós vamos perder parte da felicidade que Deus tem dado para a gente. Então a gente sofre, às vezes a gente chora, mas nós não podemos esquecer de que o Deus que zela pelo seu povo é o Deus que está conosco 24 horas por dia, nos fazendo crer, nos fazendo acreditar nas promessas dele. E a promessa dele é que depois que passar tudo aqui nessa terra, todo o sofrimento que é passageiro, ele virá com poder e grande glória nos arrebatar. E esse arrebatamento ele vai nos levar para um lugar de glória, onde não há mais morte, onde não há mais sofrimento, onde não há mais dor. Lá não tem luto, não tem choro, não tem nada, porque lá só tem glória a Deus e aleluia. Lá só tem os anjos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. E nós também vamos estar ali naquele lugar, falando da mesma forma, agradecendo a Deus e dizendo que Ele é santo. E agradecendo, e aí sim, aqueles que forem arrebatados, vai entender que a glória que lá em cima está preparada, valeu a pena tudo que a gente sofreu aqui. Só aqueles que forem arrebatados e que participaram da glória de Jesus nos céus é que vai entender que tudo que nós passamos aqui ainda foi pouco pela grandeza da glória que tem lá em cima. Muitos desistiram, cerraram a cruz, largou, abandonou, né? Muitas pessoas, desde que o Evangelho é o Evangelho, que muitas pessoas até na Bíblia têm largado, deixado de servir a Jesus por causa das provações, por causa das angústias. A gente observa que Jesus, ele falando com os discípulos e com o apóstolo e com muita gente ali no povo na Galileia, ele deu um sermão muito duro, falando sobre as coisas que nós precisamos fazer, honrar a Deus, né? Respeitar o próximo, amar ao próximo. E muitas daquelas pessoas que seguiam Jesus, quando viu aquele discurso, não suportou e começou a ir embora. E foi muita gente embora. E quando Jesus, que estava com os olhos fechados, abriu os olhos e viu, ainda tinha aqueles 12 discípulos e mais algumas pessoas. E Jesus não se importou porque aquelas pessoas foram embora, porque ele estava fazendo a parte dele. Mas ele se importou com aqueles que estavam ali. Ele perguntou: e vós, não queres ir também embora? E aqueles homens responderam para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Que nós possamos entender
é aquilo que esses homens falaram, que foi uma revelação ali de Deus no coração deles. Nós hoje, no nosso tempo, para onde nós iremos se só Deus tem a palavra de vida eterna? Para onde é que a gente vai é queixar-se do nosso sofrimento? Para onde é que a gente vai é chorar nossas angústias, nossas dores e as nossas percas? Nos pés de Jesus, né? Não existe Deus que possa nos salvar. Não existe homem que possa resolver o nosso problema, o problema da nossa alma. Mas existe o Deus dos céus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou Ele a esse mundo para morrer na cruz do Calvário e nos dar a salvação. Amém? Assim que Deus em Cristo continue nos abençoando em tudo, que nós possamos dar crédito à palavra de Deus, que nós não venhamos a colocar fantasias no lugar da palavra. A Bíblia diz que no final do tempo, os homens se desviarão da verdade e se entregarão à mentira, às fábulas, né? Que nós possamos examinar verdadeiramente as Escrituras e fazer aquilo que está escrito. Amém? Não acreditar em todas as pessoas. Eu sempre falo isso. Aí um dia o irmão, conversando comigo, a gente estava na área indígena, fez um culto, e eu falei isso, ele me perguntou: irmão, por que o irmão fala isso? Eu disse: porque é bíblico. Quando você tiver alguém ouvindo, está essa semana que começa hoje, né, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus venha nos cobrir de bênção, né, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, e que nós possamos verdadeiramente viver uma semana de paz primeiro conosco, né? Porque se a gente não estiver em paz com a gente mesmo, a gente não vai estar em paz com o povo da nossa casa, com o povo da nossa rua e nem com Deus. Porque para nós estarmos em paz com Deus, primeiro nós devemos estar em paz com nós mesmos. Amém? Então não deixe que o seu pensamento vá além daquilo que Deus autoriza. Não deixe que as dúvidas venham trazer angústia para a sua vida, mas simplesmente creia naquilo que Deus está escrito na sua palavra, ou aquilo que Ele venha revelar no seu coração, na sua mente. Se você orar a Deus e pedir sabedoria e pedir revelação daquilo que você quer fazer,